Francisco estava de joelhos na terra seca do cemitério. As mãos tremiam enquanto tocava a lápide fria. Luísa estava escrito ali, e ao lado, outra menor. Joana. Suas duas razões de viver, enterradas, mortas em incêndio enquanto ele trabalhava longe. O telegrama chegara há 3 meses, e desde então, todos os dias, ele vinha ali, chorava, implorava perdão por não ter estado presente, por não tê-las salvado. Desculpa, ele soluçava, desculpa por não ter protegido vocês. O vento soprou. Então veio a voz, atrás dele, tremendo, real. Estamos vivas, amor, pare de chorar. Francisco congelou. Aquela voz não podia ser. Era alucinação. Era loucura da dor. No Brasil rural do final do século XIX, a diferença entre ricos e pobres não era apenas de dinheiro, era de poder absoluto. Um coronel rico, dono de terras, de gado, de vidas, podia fazer praticamente o que quisesse. Sua palavra era lei. Sua vontade era inquestionável. E quando desejava algo, conseguia. Sempre. Os peões, trabalhadores pobres que labutavam nas fazendas, não tinham direitos reais. Trabalhavam por salários miseráveis, moravam em casebres. E se ousassem questionar, se ousassem desafiar, eram expulsos. Ou pior, naquele tempo também, heranças valiam fortunas. Terras eram riqueza maior que dinheiro, e famílias poderosas acumulavam propriedades imensas através de gerações. Quando uma dessas famílias chegava ao fim, quando o último herdeiro estava para receber tudo, o interesse de outros poderosos se acendia. Casamento era a forma de unir fortunas, e homens gananciosos faziam de tudo para casar com herdeiras ricas. A família Almeida era a mais rica de toda a região. Possuíam fazendas que se estendiam por léguas. Criavam milhares de cabeças de gado. Controlavam comércio, política, justiça. E quando o patriarca morreu, deixando apenas uma filha como herdeira, Luísa, todos os coronel da região começaram a planejar. Mas Luísa já estava casada, com Francisco, um peão pobre, um trabalhador comum que ela conhecera anos antes e amara contra a vontade da família. O casamento fora escândalo, mas o pai dela, homem de honra, aceitara porque via que o amor era verdadeiro. Agora, com o pai morto, Luísa herdara tudo. E Francisco, o peão pobre, tornara-se por direito marido da mulher mais rica da região. Para Coronel Augusto, isso era inaceitável, intolerável. Um peão controlando fortuna Almeida? Nunca. Ele queria aquela fortuna e estava disposto a fazer qualquer coisa para tê-la. Até mesmo destruir uma família, até mesmo fingir mortes, até mesmo quebrar coração de homem inocente, porque no mundo dos poderosos, consciência era luxo que poucos podiam pagar. E Francisco, o peão humilde que chorava nos túmulos falsos, ainda não sabia que estava no centro da maldade mais cruel que alguém poderia planejar. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. Francisco trabalhava na fazenda Santa Cruz havia 5 anos. Era peão honesto. Acordava antes do sol nascer. Cuidava do gado com dedicação. Consertava cercas, domava cavalos, fazia tudo o que lhe pediam sem reclamar. O salário era pequeno, 30.000 réis por mês, mas era suficiente para sustentar a família com dignidade. Sua casa era simples, 3 cômodos numa casinha de pau a pique nas terras da fazenda. Mas tinha amor. Tinha Luísa, a esposa que ele amara desde o primeiro momento que a vira 7 anos atrás. E tinha Joana, a filha de 7 anos que era a alegria de ambos. Luísa era diferente das outras mulheres da região. Educada, elegante, sabia ler e escrever. Vinha de família importante. Os Almeida todo mundo conhecia.
Mas ela não era arrogante. Tratava todos com bondade. E quando conhecera Francisco numa feira da vila, apaixonara-se pelo jeito honesto dele, pela simplicidade, pelo caráter. O pai dela, senhor João Almeida, inicialmente recusara o relacionamento. Minha filha com um peão? Mas Luísa insistira. E o pai, vendo que o amor era verdadeiro, cedera. Se é ele que você ama, filha, então case com minha bênção. Mas saiba que a vida será dura. Ele não tem riquezas para te oferecer. Não preciso de riquezas, pai, Luísa respondera. Preciso de amor, e isso ele tem de sobra. Casaram-se 5 anos atrás, numa cerimônia simples, mas emocionante. E foram felizes, muito felizes. Mesmo com pouco dinheiro, tinham um ao outro. E 1 ano após o casamento, Joana nasceu, completando a família perfeitamente. O coronel Augusto era dono da fazenda Santa Cruz e de outras 3 propriedades grandes. Homem de 50 anos, viúvo, sem filhos, conhecido pela ganância. Sempre quisera mais terras, mais poder, mais dinheiro. Nunca estava satisfeito. Quando o senhor João Almeida morreu no ano anterior de pneumonia, Augusto soube imediatamente. Luísa herdara tudo. Toda a fortuna Almeida. As fazendas imensas, os rebanhos, as propriedades na cidade, tudo. E ela estava casada com Francisco, um peão, um simples trabalhador. A ideia corroía Augusto. Aquela fortuna nas mãos de um peão, inadmissível. Ele merecia aquela riqueza. Ele, que era coronel, que tinha poder, que sabia comandar. Começou a planejar. Precisava de Luísa, mas ela amava o marido. Então teria que quebrar aquele amor. Teria que fazer Luísa acreditar que Francisco não existia mais. E fazer Francisco acreditar que Luísa não existia mais. Separados, ele poderia manipular Luísa, dizer que protegia ela, ganhar confiança e, eventualmente, casar-se com ela, controlar a fortuna. Era plano cruel, mas Augusto não tinha escrúpulos. Numa manhã de junho, Augusto chamou Francisco. Francisco, preciso que você vá para a fazenda São José. Fica a 5 dias de viagem daqui. Preciso de alguém de confiança para gerenciar o gado lá. Você fica lá uns 2 meses, organiza tudo e depois volta. Francisco hesitou. 2 meses longe da família era muito tempo, mas era a ordem do patrão. E ele precisava do emprego. Posso levar minha família junto, patrão? Não. Lá não tem casa adequada para mulher e criança. Você vai sozinho, mas não se preocupa. Vou pessoalmente garantir que sua esposa e filha estejam seguras aqui. Francisco não gostou, mas não tinha escolha. Sim, patrão. Despediu-se de Luísa e Joana com o coração apertado. Volto logo. 2 meses passam rápido. Vamos te esperar. Luísa beijou o marido. Vai com Deus. E Francisco partiu, sem saber que nunca mais veria aquela casa, que o plano do coronel já estava em movimento, e que tudo que ele amava estava prestes a ser arrancado dele da forma mais cruel possível. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Francisco chegou à fazenda São José após 5 dias de viagem cansativa. O lugar era isolado, rústico, com apenas 3 trabalhadores fixos. Começou o trabalho imediatamente, organizando o gado, consertando instalações, fazendo inventário, mas sentia falta terrível da família. Todas as noites, antes de dormir, pensava em Luísa e Joana. Contava os dias para voltar. Enquanto isso, na fazenda Santa Cruz, Augusto executava o plano. 3 dias após a partida de Francisco, mandou capangas de confiança construírem 2 túmulos falsos no cemitério da vila. Comprou lápides de mármore branco. Gravou nelas Luísa e Joana com datas de nascimento reais e data de morte fictícia, a data do suposto incêndio. Depois à noite, mandou capangas pegarem Luísa e Joana da casa. Elas estavam dormindo quando homens bateram violentamente na porta.
Dona Luísa, abra, é urgente, ordem do coronel Augusto. Luísa abriu assustada. Joana acordou chorando. O que aconteceu? Dona Luísa, um dos homens disse com falsa urgência. Seu marido foi morto, assassinado por inimigos do coronel, e a senhora e sua filha correm perigo mortal. O coronel mandou buscar vocês. Precisam vir agora, para lugar seguro. Não tem tempo. Luísa ficou branca. Francisco, morto? Como? Quando? Não temos tempo para explicar. Pegue só o essencial. Agora! Atordoada pela notícia, pelo medo, pela urgência, Luísa pegou Joana no colo e algumas roupas. Foi colocada numa carruagem fechada e levada para outra fazenda do coronel, a Fazenda Boa Vista, a 3 dias de viagem dali. Quando chegaram, Augusto as esperava com expressão falsa de preocupação. Minha querida Luísa, sinto muito pela perda terrível. Francisco era bom homem, mas inimigos meus o mataram para chegar a você, para tomar sua herança. Aqui vocês estarão seguras. Ninguém sabe que estão aqui. Eu protejo vocês. Luísa chorava convulsivamente. Joana, sem entender completamente, também chorava. Quero ver o corpo dele, Luísa pediu. Quero enterrá-lo. Impossível. Queimaram o corpo, não sobrou nada. Foi horrível demais. Era mentira, mas Luísa, em choque, acreditou. Na Fazenda São José, 10 dias após Francisco ter chegado, um mensageiro apareceu com telegrama. Francisco abriu com mãos tremendo. Leu. E o mundo desabou. Francisco, notícia terrível. Sua casa pegou fogo ontem à noite. Sua esposa Luísa e sua filha Joana morreram queimadas. Cadáveres irreconhecíveis já foram enterradas. Meus pésames. Coronel Augusto. Francisco leu 3 vezes, 4, 5. Não podia ser real. Não podia ser verdade. Mas estava ali. Escrito, telegrama oficial. Ele desabou, literalmente caiu no chão, gritando. Os outros trabalhadores correram. O que aconteceu? Minha família... Francisco mal conseguia falar. Morreram, queimadas, minha esposa, minha filha. Os homens ficaram chocados, tentaram consolar, mas Francisco estava além de consolo. Largou tudo imediatamente, montou no cavalo e galopou de volta. 5 dias de viagem que ele fez em 3, quase matando o animal de exaustão. Chegou à vila no meio da tarde. Foi direto ao cemitério. E lá estavam 2 túmulos novos, lápides brancas reluzindo ao sol. Luísa e Joana. Francisco caiu de joelhos e começou a chorar como nunca chorara na vida. Soluços que vinham do fundo da alma. Gritos de dor que não tinham consolo. Sua família, morta, queimada, enterrada. E ele não estivera lá. Não a salvara, não se despedira. Desculpa! Ele gritava tocando as lápides. Desculpa por não ter protegido vocês. Desculpa! Pessoas que passavam olhavam com pena. Todos conheciam a história. O peão que perdera esposa e filha em incêndio terrível enquanto trabalhava longe. Era a tragédia que comovia a todos. E ninguém suspeitava que era mentira. Que aqueles túmulos estavam vazios. Que Luísa e Joana estavam vivas, prisioneiras em outra fazenda, acreditando que Francisco estava morto. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. Francisco não voltou para a Fazenda São José. Não conseguia trabalhar. Não conseguia pensar em nada além da perda. Ficou na vila, morando num quartinho que um senhor compassivo lhe ofereceu de graça. Vivia de pequenos biscates, carregava sacos, consertava coisas, fazia qualquer trabalho que aparecesse. Ganhava apenas para comer. Mas todos os dias, sem falta, ia ao cemitério. Ajoelhava-se diante dos túmulos, chorava. Conversava com elas como se pudessem ouvi-lo. Oi, meu amor. Oi, minha princesinha. Hoje o dia tá bonito. Vocês iam gostar. Tem sol, mas não tá quente demais.
O céu tá azul como você gostava, Luísa, e tem passarinho cantando, Joana, aqueles que você adorava. Falava por horas sobre saudades, sobre memórias, sobre arrependimentos. Me desculpa por ter ido embora. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse desobedecido o patrão, vocês estariam vivas. É minha culpa. Tudo é minha culpa. As pessoas da vila tinham pena dele. Dona Mercedes, dona da venda, sempre guardava comida extra. Francisco, leva isso. Tá sobrando. Padre Miguel tentava consolá-lo. Francisco, Deus tem planos que não entendemos, mas sua família está em paz agora, no céu. Você precisa continuar vivendo, por elas. Como eu vivo sem elas, padre? Como? Vivendo um dia de cada vez, respirando, trabalhando, lembrando do amor que teve, mas não se enterrando junto. Mas Francisco não conseguia, estava morto por dentro. Apenas seu corpo continuava funcionando por obrigação biológica. Enquanto isso, na Fazenda Boa Vista, Luísa vivia em prisão disfarçada. O coronel Augusto instalara ela e Joana numa casa confortável dentro da propriedade. Dava tudo o que precisavam: comida, roupas, conforto. Mas não as deixava sair. Não as deixava ter contato com ninguém. É para a segurança de vocês, ele dizia. Os inimigos ainda procuram. Se descobrem onde estão, vão matá-las. Precisam ficar escondidas. No começo, Luísa acreditara. Estava em luto profundo por Francisco. Chorava todos os dias. Joana também perguntando pelo pai constantemente. Quando o papai volta, mamãe? Ele não volta, minha filha. O papai foi para o céu. Mas eu quero ele. Quero o papai. Eram conversas devastadoras. Luísa tentava ser forte pela filha, mas por dentro estava destruída. Augusto visitava diariamente, sempre solícito, sempre preocupado. Como estão hoje? Precisam de algo? Estou aqui para ajudar. Sei que é difícil, mas vão superar. Tenho certeza. Luísa agradecia, mas algo começou a incomodá-la. Por que não havia funeral público? Por que não havia corpo para velar? Por que a história tinha tantas contradições? Coronel, ela perguntou um dia, onde exatamente Francisco foi morto? Na estrada, entre fazendas. E quem eram os assassinos? Bandidos, contratados por rivais meus. Que rivais? Augusto hesitou. Não quero preocupá-la com detalhes. Mas eu quero saber. Foi meu marido. Tenho direito de saber como ele morreu. Luísa, por favor, não se atormente. Não estou me atormentando. Estou pedindo a verdade. Augusto percebeu que estava perdendo o controle. Tudo bem, vou conseguir mais informações, mas, por favor, tenha paciência. Mas as informações nunca vinham. Sempre desculpas, sempre evasivas. E Luísa começou a desconfiar profundamente. Se fosse você, o que faria? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. 2 meses após estar na Fazenda Boa Vista, Luísa decidiu investigar. Era mantida vigiada, mas não trancada. Augusto achava que o medo a manteria dócil, mas ele subestimara a inteligência dela. Uma noite, quando todos dormiam, Luísa saiu do quarto. Caminhou silenciosamente até a casa principal, onde Augusto morava. A porta do escritório dele estava trancada, mas a janela levemente aberta. Com muito cuidado, Luísa entrou. Vasculhou gavetas com mãos tremendo. Procurava algo, qualquer coisa, que explicasse as contradições. E encontrou uma carta. Rascunho de carta que Augusto escrevera, mas não enviara. Estava numa gaveta escondida, datada de semanas atrás. Luísa leu à luz fraca da lua que entrava pela janela e sentiu o sangue gelar. Plano funcionando perfeitamente. Francisco acredita que esposa e filha morreram. Construí túmulos falsos. Ele chora lá todos os dias, como esperado. Luísa acredita que Francisco foi morto. Tenho ela sob meu controle aqui.
Em alguns meses, quando o luto amenizar, vou propor casamento. Ela aceitará por gratidão. E a fortuna Almeida será minha, finalmente. Luísa leu 3 vezes, 4, sem conseguir acreditar. Francisco estava vivo? Os túmulos eram falsos? Tudo era mentira? A raiva e o alívio explodiram simultaneamente. Raiva pela manipulação cruel. Alívio porque o homem que amava estava vivo. Guardou a carta discretamente no vestido. Voltou para o quarto e começou a planejar. Tinha que fugir. Tinha que encontrar Francisco. Mas como? A fazenda era vigiada. Ela não conhecia o caminho. E tinha Joana. Não podia deixar a filha. Pensou por dias. Observou rotinas. Notou que às quartas-feiras os vigias se reuniam para jogar cartas no galpão. Deixavam apenas um vigia na entrada. Era a única chance. Na quarta-feira seguinte, Luísa preparou tudo. Pegou roupas simples, comida que guardara escondida, algum dinheiro que ainda tinha. E quando a noite caiu, quando os vigias foram para o galpão, ela acordou Joana. Filha, preciso que você seja muito corajosa. Vamos embora daqui. Para onde, mamãe? Para encontrar seu pai. Joana arregalou os olhos. O papai tá vivo? Tá sim, minha filha. Tá sim. E vamos buscá-lo. Saíram pela janela dos fundos. Caminharam nas sombras até os limites da propriedade. O único vigia na entrada estava cochilando. Passaram e correram. Correram pela estrada escura com Joana nas costas de Luísa quando a menina cansava. Correram até não aguentarem mais. E então caminharam a noite inteira. E o dia seguinte. E a noite de novo. Luísa perguntava para pessoas que encontravam. Conhecem vila onde tem cemitério grande? Onde um peão chamado Francisco costuma ir? Algumas pessoas sabiam. Ah, sim. O peão que perdeu a família, coitado. Tá na Vila Santa Rita, 3 dias de caminhada daqui. E Luísa caminhou, com Joana ao lado. 3 dias de jornada exaustiva, dormindo em capim, comendo o pouco que tinham, mas com esperança crescendo no peito. Francisco estava vivo e ela ia encontrá-lo. Você concorda com a decisão dela? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. No 3º dia de caminhada, Luísa e Joana chegaram à Vila Santa Rita no final da tarde. Estavam exaustas, sujas, famintas, mas determinadas. Onde fica o cemitério? Luísa perguntou para um vendedor na praça. Lá no alto daquele morro. Por que a senhora quer saber? Preciso encontrar alguém. Subiram o morro. O sol já estava se pondo. A luz dourada iluminava as lápides de mármore, criando sombras longas no chão de terra seca. E lá estava ele, Francisco, de joelhos diante de 2 túmulos. As costas curvadas, a cabeça baixa, chorando. Luísa parou, o coração batendo tão forte que doía. Por meses acreditara que ele estava morto. E agora ali estava, vivo, mas destruído de dor. Mamãe, Joana sussurrou. É o papai. É sim, minha filha. Luísa sentiu as lágrimas. É seu pai. Caminharam devagar, cada passo pesado de emoção. Quando estavam a poucos metros, Luísa parou e falou. A voz saindo trêmula, mas clara. Estamos vivas, amor. Pare de chorar. Francisco congelou, completamente imóvel, como se não pudesse processar o que ouvira. A voz continuou. Francisco, somos nós. Estamos vivas. Ele virou lentamente, muito lentamente, como se tivesse medo do que veria. E viu Luísa, de pé, vestido azul-verde que ele reconhecia. Cabelos presos, como ela sempre prendia, olhos cheios de lágrimas olhando para ele. E ao lado, Joana, a filhinha dele, viva, real, segurando a mão da mãe. Não pode ser, Francisco sussurrou. Vocês estão tão mortas. Eu vi os túmulos.
Os túmulos são falsos, Luísa disse, dando passos em direção a ele. Foi tudo mentira, do coronel Augusto. Ele nos separou, fez você acreditar que estávamos mortas, fez nós acreditarmos que você estava morto, mas estamos vivas, estamos aqui. Francisco olhou para os túmulos, depois para elas, depois para os túmulos de novo. E então a realidade o atingiu como onda gigante. Elas estavam vivas, suas mulheres, sua família, vivas. Ele levantou cambaleando e correu. Correu e abraçou Luísa com força de quem segura o mundo inteiro. Depois se ajoelhou e abraçou Joana, beijando o rosto da menina 1000 vezes. Vocês tão vivas, vocês tão vivas, ele repetia entre soluços. Eu achei que tinha perdido vocês para sempre. Nunca. Luísa chorava também. Nunca vai nos perder. Estamos aqui. Estamos com você. Francisco olhou para os túmulos falsos com raiva crescendo. O coronel? Ele fez isso? Por quê? Pela minha herança. Luísa explicou. Ele queria casar comigo, controlar a fortuna dos Almeida, então nos separou com mentiras. Esse desgraçado... Francisco cerrou os punhos. Eu vou matá-lo. Não. Luísa segurou o rosto dele. Não vamos fazer nada violento. Vamos expor a verdade. Vamos destruir ele legalmente. Mas primeiro vamos só ser família de novo. Vamos só estar juntos. E ali, no cemitério, ao lado dos túmulos vazios que simbolizavam a maldade de um homem, a família se abraçou, choraram, riram, agradeceram a Deus. E pela primeira vez em meses, Francisco sentiu que estava vivo de verdade. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere, deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. Francisco levou Luísa e Joana para o quartinho onde morava. Era humilde, apenas uma cama, uma mesa, uma cadeira, mas não importava. Me desculpem por não ter mais para oferecer, ele disse envergonhado. Tá perfeito. Luísa segurou a mão dele. Só quero estar com você. Naquela noite, depois de Joana dormir exausta, Francisco e Luísa conversaram por horas. Ela contou tudo. A falsa notícia da morte dele, o sequestro disfarçado de proteção, os meses de prisão, a descoberta da carta, a fuga. Francisco contou sobre o telegrama falso, os túmulos, os meses de luto, a dor insuportável. Eu morri com vocês, ele confessou. Só meu corpo continuava funcionando. Por dentro eu estava morto. Eu também, Luísa disse, mas agora estamos vivos de novo, juntos. No dia seguinte, Francisco procurou o padre Miguel. Padre, preciso da sua ajuda. Algo terrível aconteceu. Contou tudo. O padre ficou chocado, furioso. Isso é crime grave. Sequestro, falsificação, fraude. O coronel Augusto precisa responder. Mas como? Ele é poderoso, tem dinheiro, influência. Mas a verdade é mais poderosa. O padre disse firmemente, vou ao delegado, vou ao juiz. Vou expor isso publicamente. Ele não vai escapar. O padre cumpriu a palavra. Foi ao delegado levando Luísa como testemunha. Ela mostrou a carta que roubara. Explicou tudo. O delegado, homem honesto chamado Cardoso, ficou indignado. Isso é monstruoso. Vou mandar prender o coronel imediatamente. Mas antes que pudesse, chegou notícia. Coronel Augusto está vindo para cá, com 10 capangas armados. Descobriu que Dona Luísa fugiu e está procurando ela. Francisco sentiu o medo apertar. Ele vem com capangas armados? Vai tentar levá-la à força? Provavelmente, o delegado disse. Mas não vou permitir. Vou reunir homens da vila. Vamos enfrentá-lo. 1 hora depois, Coronel Augusto chegou à vila galopando furioso. Parou na praça principal com os 10 capangas ao redor. Onde está Luísa? Ele gritou. Sei que ela está aqui. É minha protegida. Tem que voltar comigo. O delegado Cardoso apareceu. Ela não é sua protegida, é sua prisioneira. E você está preso, Augusto. Augusto riu com desprezo.
Preso! Você e que exército! E então viu 20 homens da vila armados com ferramentas, espingardas velhas. O que tinham? Não eram soldados, mas eram muitos. E estavam determinados. Não vai levar ela, o delegado disse. A verdade foi exposta. Sabemos o que você fez. Sequestro, falsificação. Você destruiu uma família para roubar herança. Isso acaba hoje. Augusto olhou ao redor. Seus capangas estavam nervosos. Eram 10 contra 20 e mais. E a vila inteira estava ali, testemunhando. Vocês não têm prova de nada, Augusto tentou. Temos. Luísa apareceu, segurava a carta. Sua própria letra, confessando tudo. Augusto ficou branco vendo a carta. Você roubou do meu escritório. Recuperei evidência de crime. Luísa corrigiu. E agora todos vão saber. Você não é coronel respeitável. É criminoso, mentiroso, que usa poder para destruir inocentes. A multidão murmurou indignada. As pessoas que antes temiam e respeitavam Augusto agora o olhavam com asco. Prendam ele! O delegado ordenou. Os capangas de Augusto hesitaram e então baixaram as armas. Não iam lutar por homem que acabara de ser exposto como monstro. Augusto foi preso ali mesmo, algemado, humilhado diante de todos. Isso não vai ficar assim! Ele gritava. Eu tenho advogados, tenho dinheiro, vou. Vai para a cadeia. O delegado disse simplesmente. E vai pagar por tudo que fez. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. O julgamento de Coronel Augusto aconteceu 3 meses depois. Foi na cidade maior da região, com o juiz federal presidindo. A sala estava lotada. Todos queriam ver o poderoso coronel sendo julgado. Luísa testemunhou. Contou sobre o sequestro, a prisão disfarçada, as mentiras. Mostrou a carta confessando o plano. Francisco testemunhou. Contou sobre o telegrama falso, os túmulos falsos, os meses de sofrimento indescritível. O padre Miguel testemunhou sobre os túmulos vazios que ele mesmo inspecionara. As evidências eram esmagadoras. O advogado de Augusto tentou argumentar. Meu cliente apenas tentava proteger Dona Luísa. Havia ameaças reais. Que ameaças? O juiz perguntou. Apresente provas. Não havia, porque nunca houve ameaças. Era tudo invenção. O júri deliberou por apenas 2 horas. Veredicto: culpado, de sequestro, de falsificação, de fraude, de crueldade mental. Sentença: 12 anos de prisão, mais perda de todas as propriedades, que seriam leiloadas para pagar reparações às vítimas. Quando a sentença foi lida, Augusto desabou. Tentou gritar, protestar, mas foi levado pelos guardas, ainda gritando que era injustiça. Francisco e Luísa se abraçaram, chorando de alívio. Justiça fora feita. O homem que tentara destruí-los pagaria. Nos meses seguintes, a vida começou a se reconstruir. Luísa recuperou o controle completo da herança Almeida. As fazendas, as terras, tudo. Mas ela não queria viver como antes. Não queria ostentação, luxo excessivo. Francisco, ela disse, quero que a gente administre as fazendas juntos, você e eu, como sócios, como parceiros de verdade. Mas eu sou apenas peão, Francisco tentou. Você é meu marido, Luísa corrigiu, e o homem mais honesto que conheço. Tem mais direito de gerenciar essa herança do que qualquer coronel ganancioso. E assim fizeram. Francisco aprendeu a administrar. Luísa o ensinava pacientemente. E juntos transformaram as fazendas Almeida em lugares justos, onde trabalhadores eram respeitados, pagos adequadamente, tratados com dignidade. A reputação deles cresceu. Os Almeida são diferentes, as pessoas diziam. Ele era peão, conhece a dor do trabalho. Ela é herdeira, mas tem coração bom. Juntos fazem justiça. Joana cresceu feliz. Aos 10 anos, estudava em escola particular. Inteligente, bondosa, amada pelos pais.
E a família que fora quase destruída por maldade agora era exemplo de amor, honra, justiça. Você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. 5 anos após o julgamento, Francisco e Luísa voltaram àquele cemitério. Os túmulos falsos ainda estavam lá, ninguém os removera. O que a gente faz com eles? Francisco perguntou. Luísa pensou. Vamos deixar, mas vamos mudar o que representam. Mandaram gravar novas placas. Onde estava escrito apenas Luísa e Joana, agora dizia, em memória da maldade que quase nos destruiu e do amor que nos salvou. Que estes túmulos vazios lembrem que verdade sempre vence mentira e que família unida é mais forte que qualquer poder. Ficou como monumento, não a morte, mas a vitória sobre ela. Francisco às vezes olhava para Luísa, agora com 33 anos, ainda linda, ainda forte, e se maravilhava. Como você me encontrou? Ele perguntava. Você andou dias sozinha. Com Joana. Era perigoso. O amor me guiou. Luísa respondia simplesmente. Quando descobri que você estava vivo, nada podia me impedir de te encontrar. Nem distância, nem perigo, nem cansaço. Eu ia atravessar o país inteiro se fosse preciso. Eu teria feito o mesmo, Francisco disse. Se soubesse que vocês estavam vivas, teria virado o mundo de cabeça para baixo para encontrá-las. Eu sei. Luísa beijou a mão dele. Por isso somos família de verdade. Não por papéis, não por obrigação, mas por escolha. Todo dia escolhemos um ao outro. Joana, agora com 12 anos, perguntou um dia. Pai, mãe, por que o coronel Augusto fez aquilo? Por que foi tão cruel? Francisco e Luísa se entreolharam. Como explicar maldade pura para criança inocente? Porque, Luísa disse finalmente, ele amava dinheiro mais do que amava pessoas. E quando alguém ama coisas mais do que ama gente, é capaz de fazer qualquer maldade. Mas vocês são ricos e não são maus, Joana observou. Por quê? Francisco completou. A gente entende que riqueza é responsabilidade, não privilégio. A gente tem porque pode ajudar outros, não para ter poder sobre eles. Joana assentiu, absorvendo a lição. E Francisco percebeu. Estava criando filha com valores, com caráter, com compaixão. Era legado mais valioso que qualquer fortuna. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. 10 anos após o reencontro no cemitério, a vida estava plena. Francisco tinha 42 anos, Luísa 38, Joana 17, moça linda, educada, bondosa. E tinham mais 2 filhos, Pedro de 7 anos e Ana de 4 anos, nascidos nos anos de paz após o julgamento. As fazendas Almeida prosperavam. Mas mais que prosperidade material, havia prosperidade de espírito. Trabalhadores eram tratados como família. Crianças iam para a escola que Francisco e Luísa construíram. Famílias tinham casas dignas, salários justos, respeito. Vocês são os melhores patrões que já tivemos, um trabalhador velho disse certa vez. E o senhor Francisco, o senhor entende a gente porque já foi um de nós. Ainda sou, Francisco disse. Nunca vou esquecer de onde vim. Nunca vou esquecer o que é trabalhar sol a sol por salário pequeno. E nunca vou tratar ninguém como o coronel me tratava. Augusto morreu na prisão no 8º ano de sentença. Doente, quebrado, esquecido. Quando Francisco soube, não sentiu alegria, mas também não sentiu pena. Ele fez escolhas, Francisco disse para Luísa, e pagou por elas. Você o perdoa? Luísa perguntou. Francisco pensou longo tempo. Perdoar não é esquecer, não é dizer que tudo bem, é soltar a raiva, não deixar que ela me consuma. Nesse sentido, sim, eu perdoo. Porque não quero carregar ódio, quero carregar amor. Luísa abraçou o marido, orgulhosa do homem que ele era. Joana anunciou noivado aos 17 anos, com um rapaz bom.
filho de comerciante da cidade, educado, trabalhador, honesto. Ele te ama de verdade? Francisco perguntou, fazendo o papel de pai protetor. Ama sim, pai. Joana sorriu. Igual o senhor ama a mãe. Então tem minha bênção. Francisco abraçou a filha. Mas se ele te machucar, vai ter que responder para mim. Ele não vai me machucar, Joana disse confiante. Porque eu escolhi bem. Aprendi com vocês. Amor verdadeiro é o que fica mesmo quando tudo dá errado. É o que luta. É o que não desiste. E Francisco percebeu. A filha aprendera a lição mais importante. Não sobre dinheiro, não sobre status, mas sobre caráter. Sobre escolher bem, sobre amar de verdade. Você aceitaria esse final? Nos diga. 20 anos após aquele dia no cemitério, Francisco tinha 52 anos. Estava na varanda da casa principal da Fazenda Almeida. Casa que agora era dele por direito e por mérito. Olhava o horizonte enquanto o sol se punha. Luísa apareceu ao lado dele, agora com 48 anos. Ainda linda, ainda forte, cabelos com fios de prata que apenas a tornavam mais elegante. No que você está pensando? Ela perguntou. Naquele dia, Francisco disse. No cemitério. Quando ouvi sua voz dizendo, estamos vivas, pare de chorar. Foi como voltar do mundo dos mortos. Para mim também. Luísa segurou a mão dele. Quando descobri que você estava vivo, foi como respirar pela primeira vez depois de meses afogada. Ficaram em silêncio, apreciando o momento. Você se arrepende? Francisco perguntou de repente. De ter casado comigo, peão pobre, sua família não aprovava. Você podia ter casado com alguém rico, educado. Francisco... Luísa virou o rosto dele para olhá-la nos olhos. Se eu tivesse que escolher de novo, escolheria você. 1000 vezes, porque riqueza sem amor é prisão. Educação sem caráter é vazio. Você me deu amor verdadeiro, me deu família, me deu propósito. O que mais eu poderia querer? Eu te amo, Francisco disse. Simples assim. Eu também te amo. Luísa respondeu. Hoje, amanhã, sempre. Naquela noite, durante jantar em família, com Joana visitando com os 3 netos, Pedro agora adulto e trabalhando com o pai, Ana estudando para ser professora, Francisco olhou ao redor da mesa e viu. Viu tudo que quase perdera, tudo que a maldade de um homem ganancioso quase destruíra. Mas também viu a vitória. Porque apesar de tudo, apesar da crueldade, apesar da dor, o amor vencera. Luísa percebeu o olhar dele, sorriu. E Francisco sorriu de volta. Porque entenderam sem palavras. Aquela família, aquele amor, aquela paz, tudo fora conquistado. Não dado. Conquistado através de sofrimento, de luta, de recusa em desistir. E isso tornava tudo mais precioso. Anos depois, quando Francisco era velho e seus netos perguntavam sobre sua história, ele contava. Sobre o telegrama falso, sobre os túmulos vazios, sobre os meses chorando, acreditando que tudo estava perdido, e sobre a voz que mudou tudo. Estamos vivas, amor. Pare de chorar. Foi milagre, vovô? Os netos perguntavam. Foi e não foi. Francisco respondia. Foi milagre que elas escaparam, que me encontraram, que sobrevivemos. Mas também foi força delas, foi amor. Foi recusa em aceitar mentira como verdade. E o que o senhor aprendeu com tudo isso? Francisco pensava e respondia. Aprendi que maldade existe, que pessoas gananciosas são capazes de crueldade terrível, mas também aprendi que amor é mais forte, que verdade sempre vence mentira, que família unida sobrevive a qualquer tempestade e que nunca, nunca devemos desistir de quem amamos, mesmo quando tudo parece perdido. E os netos guardavam essas palavras para contar aos próprios filhos um dia, porque algumas histórias precisam ser lembradas, não apenas pela dor, mas pela vitória, pela esperança,
pela prova de que mesmo na escuridão mais profunda, o amor encontra caminho. E Francisco e Luísa, que tinham vivido essa história, eram testemunhas vivas dessa verdade, que túmulos vazios não são fim, são apenas lembretes, de que morte pode ser vencida, de que amor ressuscita, de que enquanto há vida, há esperança. E esperança, como eles provaram, é a coisa mais poderosa que existe. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo e sempre tem outra esperando por você.